gente discutir. A gente queria conversar um pouco, aproveitar essa sexta-feira para falar com o climatologista, o professor Werton Costa, para ele explicar para a gente um pouco sobre esse período chuvoso que é um pouco indeciso, não é, professor? Chove um pouquinho, daqui a pouco tem um sol de 50 graus, o organismo da gente fica sem entender nada. Bom dia, professor. Muito obrigada mais uma vez pela gentileza de atender nosso convite. Bom dia, querida. Bom dia, Ananias. Bom Bom dia, dia a professor. todos os telespectadores e ouvintes, né, do Diálogo Franco. Você estava falando, eu estava escutando agora o áudio do senhor do café da manhã e eu fico realmente muito impressionado. Às vezes eu pego o aplicativo e a sintonia é na TV, Rádio Jornal, e é muito interessante, né? Há uma necessidade das pessoas Se brutal por informarem, né, informação na época que nós professor? vivemos. Bem, Verdade. o tempo está bipolar, né? O Totalmente. clima permanece dentro de um patamar, mas a condição temporal, ela tem oscilado muito. O piauiense, de modo geral, ele tem sempre feito essa pergunta, né? Onde a chuva se escondeu? Alguns até perguntam, e o período chuvoso terminou? E, na verdade, a gente sabe que todo período chuvoso, e esse nós estamos falando dos períodos chuvosos recentes, dos últimos 20 anos, porque aqueles que são quarentões e cinquentões sabem que o período chuvoso era bem diferente. Hoje nós temos uma realidade que é uma realidade de anomalia, a normalidade mesmo. Os nossos períodos chuvosos tendem a ser irregulares. E essa irregularidade comporta o máximo e o mínimo, e os veranicos. E nós estamos nessa fase ali que boa parte da chuva correu para a faixa amazônica, ou seja, o corredor de umidade está caindo lá no Amapá, e o outro ramal está sobre São Paulo, que a gente inclusive lamenta, né? Todos os transtornos e todas as perdas de vidas importantes que São Paulo vivenciou nos últimos temporais. Então, o Nordeste, de modo geral, está desguarnecido. É uma espécie de bolha de calor, uma espécie de barreira para a entrada de umidade, que vez ou outra é quebrada por uma nuvem isolada. Ontem mesmo, Teresina teve uma nuvem isolada de Campo Maior a Teresina, projetando uma concentração espetacular de descargas elétricas, mas chuva mesmo, volumes medianos, volumes simbólicos. De tal forma que nós ainda vamos passar aí mais ou menos uma semana dentro dessa condição, oscilando entre tempo firme, parcialmente nublado, ocasionalmente um sereno, né, até que a chuva possa ser restabelecida. Mas olha, o período chuvoso continua e ele vem com todo o vigor, porque além da previsão meteorológica, nós temos uma previsão ampliada, a climatológica, e essa é muito esperançosa para o homem do campo. Professor, quando nós começamos a nossa entrevista aqui, eu já entrei no portal do IMET. Virou uma rotina até, não diariamente, mas de forma recorrente eu estou acessando aqui o portal do IMET, estou vendo aqui que está limpo em cima do Piauí, tem realmente um alerta de perigo ali em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, essas regiões onde tem este alerta emitido. Agora, para a gente aqui, tá limpo. Aí o senhor já iniciou a resposta da minha pergunta. Há uma expectativa de que o período chuvoso continue. Mas eu vou além. Aqueles alertas de grande perigo, de chuvas intensas, de aquelas chuvas que fizeram estragos no início do ano, a gente ainda pode ter durante esse ano? Perfeito, né? O ano já começou de uma forma muito atípica, né, Ananias? Nós tivemos chuvas intensas. Teresina, por exemplo, tá fechando, né? Fechou o mês de janeiro com 407 milímetros de acumulado. Pra você ter uma ideia, existem menos de 10 ocorrências ao longo de 114 anos de medição que chegam nesse patamar. Ou seja, você tem ali de destaque a de 77, a de 47, a de 26, a de 2002. Essa é a quinta maior ocorrência no mês de janeiro, apesar de ter sido bastante irregular. E a gente, num programa seu, inclusive, né, eu participei e ao vivo a gente chegou aqui a noticiar o primeiro alerta vermelho da história, que com grata felicidade não se consumou em Teresina naquele momento, né?
É aquele momento que você torce para não ter a chuva. E de tal forma que a ausência do alerta, neste momento, e aí você já está internalizando uma conduta muito importante, os meios de comunicação são parceiros de primeira linha na transmissão daquela informação que gera segurança, bem-estar para a sociedade. Quando a gente não tem um alerta, é um indicador de que as condições atmosféricas estão desfavorecendo a ocorrência de chuva no estado do Piauí. Pelo menos chuva intensa, ok? Não exclui totalmente a chuva, mas as condições desfavorecem. Mas isso é uma questão temporária, viu, Ananias e Eli? A tendência desse corredor de umidade ser restabelecido, até porque a principal força geradora de chuva no Nordeste chama-se Zona de Convergência Intertropical. E ela ainda não chegou no Nordeste com força. Então, ela deve se aproximar aos poucos, principalmente a partir do final da próxima semana, já identificando um retorno do ciclo de chuva regular. Professor, o senhor lembra que antigamente, quando a gente tinha carnaval, que agora depois da pandemia nem isso a gente não tem mais, a gente passava um período de festas e de carnaval que tinha inclusive desfiles nas avenidas, era chuvoso. Debaixo de chuva, eu lembro que as emissoras de TV iam fazer a transmissão, tinham que se proteger, era bem complicado, as escolas ficavam molhadas, as fantasias estragavam. Era um período que tradicionalmente, final de fevereiro para início de março, que chovia bastante. Esse ano está diferente? Isso é verdade, né? Eu mesmo nasci numa noite de carnaval chuvosa, né? Em Olha Teresina. aí. O ano, isso não impediu o papai de brincar, não, viu? Pois é. Então, carnaval, né? Festa do povo, saudades dos grandes carnavais de Teresina. Então, isso está mudando, claro, né? Mudou muito ali. A gente lembra das chuvas assombrosas de dezembro. A gente teve agora uma prévia muito parecida, né? Sim. Mas isso era muito comum. Janeiro, fevereiro, carnaval com chuva. Claro que existe ainda a previsão que foi divulgada semana passada pelo INPE-CPTEC, a trimestral, né? A gente sempre divulga aqui no programa, quando tem oportunidade, fevereiro, março e abril, ela está colocando chuva acima da média no trimestre, né? Ainda é o efeito do fenômeno da Laninha. Isso significa que, a partir do momento que os sistemas atmosféricos, esse canal que traz a umidade do mar para o interior do Nordeste voltar a atuar, nós vamos ter aí chuvas torrenciais, né? Chuvas de diferentes níveis de intensidade, alguns grandes temporais, outras garoas, ou seja, no território piauiense. E a grande expectativa ali é a chuva no sertão. O sertão foi muito penalizado nesse início, como sempre, né? O início de estação, a grande dificuldade de distribuição de chuva sobre os municípios limítrofes com a Bahia e com Pernambuco. Então, a expectativa de boa distribuição de chuva e o carnaval, que vem, segundo o nosso calendário, um pouquinho mais tarde, parece que pega um pedaço de março, se eu não me engano, ele vai ter uma chuvazinha boa, viu? Olha aí, que bom. Boa notícia, né? Para o sertão, principalmente, tão carente aí das chuvas. E a gente, né? Que é um momento bem agradável. Fora aquela chuva muito forte, aquela garoazinha deixa a nossa temperatura diferente e bem agradável. E sempre é muito bem-vinda, né? Com certeza, né? Numa cidade em que a gente luta pelo conforto térmico, qualquer refresco, né, é uma bênção. Verdade, professor. A gente queria agradecer aí mais uma vez sua participação aqui no Diálogo Franco, pelas dicas aí que o senhor deu para a gente. Lhe desejar uma ótima sexta, um ótimo fim de semana. Obrigado, professor. Final de semana abençoado para vocês e para toda a equipe que faz esse telejornal. Aí, professor Ayrton Costa, trazendo para a gente o que os céus apontam para os